Boa tarde, olha nós aqui, Folha Educativa na TV, fazendo de tudo para trazer um programa de qualidade, de cultura para você. E hoje nós temos um convidado super especial, aliás é sempre especial, mas esse é mais do que especial, porque além de tudo eu revi essa pessoa depois de alguns anos, eu não vou pôr quantos aqui porque vai ficar estranho, né? Então, Marchesi, Antônio Roberto Marchesi, né? Muito obrigado por estar conosco aqui na Folha Educativa na TV, trazendo para nós aí toda a sua experiência nessa questão do teatro, cultura. Eu, como professora de artes, né, estou envaidecida em fazer essa entrevista com você. E o Marchesi, olha só que interessante, ator, redator, roteirista, diretor, locutor, e aí como ele coloca, eu adorei essa palavra, ele é um profissional multiplataforma, adorei. É uma palavra, mas que é mesmo, porque de todos os trabalhos dele, a gente fala há mais de 30 anos, ele vem trabalhando e tem uma particularidade aqui com ele, porque nós vamos falar hoje sobre a encenação da Vila de São Vicente, nossa paixão, né, Marchesi? Né? E ele foi diretor, foi diretor várias vezes. Em 1982, quando começou, eu quero que ele comece desde o comecinho, em 2004, em 2010, 2011, 2016 e 2017, que você vai ter uma palhinha aí durante o programa para ver o que aconteceu, né? Porque se você não foi, você perdeu essa encenação que virou a maior encenação de areia do Brasil, dizem até que do mundo, mas tipo, vamos até isso, né? De praia do mundo. Então, o Marchesi começou a trabalhar com 9 anos, agora não seria mais possível isso, né? Me conta um pouco dessa história, conta pra gente como foi essa história. Minha mãe tinha que cuidar de 4 marmanjos, porque ela era sozinha e nós éramos em 4 irmãos. E ela batalhava e tal. Então, eu era o mais velho, o meu salário era importante para ela. E nós morávamos em Campinas e o meu primeiro emprego foi um bar. Eu era de uma senhora que era viúva, ela tinha uma pensão no fundo, então na hora do almoço ela precisava de alguém atendendo lá. Então eu ficava. E com 9 anos de idade eu comecei a trabalhar nesse bar no bairro do Bonfim, em Campinas. E foi lá onde eu aprendi a questão de pugilismo, porque tinha muito pugilista lá que ia comer bar, tomar café. Enfim, aprender a fazer café foi desde essa época. Ai, que ótimo, né? A gente fala que hoje não teria mais porque a gente acha que a criança tem que estudar, né, Marchesi? É que na realidade, naquela época existia... É uma realidade dura. É uma realidade, né? Mas o Brasil sempre teve isso, quer dizer, eu acho que não se deve ainda tem, parar a verdade, né? Não, eu acho que tem muita família que a criança haja visto que se não tem emprego, o que acontece? Vai ser flanelinha. É verdade. De todo jeito está trabalhando. A gente, pelo menos na nossa época, nós podíamos trabalhar e éramos contratados. Porque na época existiam 2 salários, né? Salário de maior e salário de menor. Então, o menor, apesar de não ser ideal trabalhar, porque tem que estudar, mas o menor era amparado juridicamente, né? Tinha fundo de garantia. Naquele tempo não era fundo de garantia. Mas pagava, enfim... Alguma coisa por causa de saúde e tal. E depois, quando mudou, aí o menor perdeu a possibilidade de ser contratado. E aí eu comecei, enfim, depois você perguntar isso, eu comecei no teatro com 16 anos. Pois é, você começou muito novo no teatro, né? Você começou trabalhando aonde especificamente? Então, nesse período em que o presidente da República nivelou o salário, em que o salário era de menor, maior, ele botou tudo como salário mínimo, o menor perdeu a oportunidade de trabalhar. Então eu fui para Santos procurar emprego, e aí eu passei ali na Fernão Dias, onde era o Parque Balneário, que era do Santos Futebol Clube, onde hoje é o shopping, né? E ali tinha Teatro Íntimo de Comédia, que era era do Paulo Lara e do Greg Filho. E aí estava escrito, precisa de datilógrafo, eu fui lá, era bom datilógrafo, né? Na época toda criança de 9 anos ou de 16 anos, enfim, ia aprender datilografia e piano. Sim. E aí eu fiz o teste lá e acabei sendo efetivado no teatro. E com o passar do tempo eu comecei a ter curiosidade, né, de ver as coisas, ver
como é que o sonoplasta fazia, como é que o ator fazia, aprendi muito com os atores na época. Sua faculdade foi a prática. Foi a prática. Né? Já, em loco. Aliás, naquela época nem existia faculdade de teatro. Sim. Tanto que quando eu tirei o meu DRT, bastou comprovar essas coisas, meu DRT saiu em 15 dias. Lógico. Entendeu? Né? Então é isso, quer dizer, naquele tempo, aí eu comecei a prestar atenção, um dia tive a oportunidade, o Lara brigou com o sonoplasta, eu disse, olha, eu sei fazer. Aí eles acreditaram em mim e eu realmente fiz, e a partir daí aconteceu. Depois aconteceu a mesma coisa em relação a alguém que ia entrar em cena, brigou, não ia entrar e eu acabei entrando no lugar. Suei frio pra caramba, mas consegui fazer. Eu tinha 16 anos e fiz um personagem de 60. Olha que bacana. Um grande desafio. Diretor da marra, ator na marra, foi aprendendo conforme foi acontecendo as coisas. E o que eu acho que é um grande aprendizado, né? Aliás, eu sou da época, né? Eu comecei na época em que, por exemplo, mulher fazer teatro era sinônimo de... Não era muito bom. Não era muito bom, era né? Pejorativo. E aí, assim, a gente vai pular, porque esse bloco era para falar mesmo da sua pessoa, como você se formou e adquiriu todos esses conhecimentos. E em 1982 teve a primeira, então, encenação, né? Que foi rapidinho. Tem tempo para falar nesse bloco? Né, nós vamos falar no outro bloco. A gente vai falar assim, ela foi uma coisa construída. Nessa época você tinha quantos anos, Marcão? Nessa época, foi em 82, eu nasci em 49, eu preciso fazer as contas. Ah, tá bom, não tem nada. Mas eu só vou deixar uma particularidade aqui. A gente estava aqui brincando, né? E eu estava na faculdade nessa época. Também não lembro quantos anos eu tinha. Não lembro mesmo. Não lembro. Mas a parte de música a gente fez junto. Mas a gente vai fazer assim, ó, a gente vai e daqui a pouco a gente volta com muito mais para você. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Solo Viaggio Disque Pizza, com mais de 80 opções entre pizzas doces e salgadas. Há mais de 20 anos você nos recebe em sua casa. Agora é um prazer abrirmos nossa casa para receber você. Avenida Bernardino de Campos, 659, pertinho da praia. Delivery 0800 12 19 17 ou 3284 5602. Atendendo seu pedido desde 1993. Solo Viaggio. Aqui, todo dia é dia de pizza. Armazém São Judas Tadeu, especializado em comercialização de produtos naturais. O Armazém São Judas Tadeu oferece uma diversidade de produtos naturais da mais alta tecnologia e procedência para apoiar sua maneira de se alimentar e viver melhor. Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 404, Vila Belmiro Santos. Telefone 13 3394 0373. Armazém São Judas Tadeu. Estar pertinho do seu lar e da sua vida é nosso objetivo. Então voltamos agora no segundo bloco. A gente está começando a falar do nosso grande tema, que é a encenação da Vila de São Vicente. E eu quero que você conte direitinho, lá naquele ano de 1982, como é que surgiu isso. E aí você vai contando de lá para cá pra gente entender essa história. Uma primeira coisa muito importante que precisa falar, que eu não posso esquecer, que foi você que fez a primeira direção musical. Eu gostei que nós usamos disso. Carmina Burana, através da ideia dela, que ela foi a pessoa responsável pela direção musical. Isso é mágico. Mas é importante entender por que a encenação vive até hoje. Quer dizer, tirando os esforços dos administradores ou não esforços. Mas assim, em 82, nós estávamos ainda dentro sobre a égide da ditadura, né? E eu era presidente da Federação de Teatro, eu era do movimento Teatro Amador e de repente nós fizemos um movimento para acabar com o centralismo do teatro. Porque o teatro, na Baixada existiam de 18 a 20 grupos e só 4 grupos eram contemplados com a questão da federação, que era a FESTA, Federação Santista de Teatro Amador.
Nós fizemos um movimento contra, porque nós queríamos que o teatro fosse mais popularizado, e aí fizemos um movimento, acabamos tomando posse, porque era uma diretoria vitalícia, quer dizer, absurdo, não era democrático. Nós fizemos um movimento, conseguimos romper com isso, e eu fui presidente da Federação de Teatro, que nós transformamos de festa para a Federação de Teatro Amador da Baixada Santista, FETABS. Ou seja, queríamos popularizar. Bom, nesse processo, eu fazia reuniões com vários prefeitos da região, porque nós queríamos fazer mostras regionais. E aí pedimos uma reunião, uma audiência com o Reis, que era o prefeito na época, para fazermos a primeira mostra Calunga. E aí ele me recebeu e disse, fique tranquilo que nós vamos fazer a primeira mostra Calunga, e realmente fizemos. Só que ele falou, eu preciso de uma ideia sua para comemorar os 450 anos de São Vicente. Isso mesmo. Na noite anterior, nós tínhamos tido uma reunião com todos os grupos filiados à federação, que por sua vez perderam todas as verbas, né, porque nós rompemos com o sistema fechado. E o Ronaldo Frutuoso me perguntou assim, Marquese, a gente pretende montar uma peça com o meu grupo contando a história de São Vicente. Você acha que isso é popular? Porque essa era a discussão que nós tínhamos, se era popular ou não. Eu falei, olha, popular é como você leva e não o que você faz, então ótimo. Quando o Reis me pediu uma ideia, essa reunião da noite anterior veio na cabeça. E eu falei, então vamos encenar a fundação. E ele, mas onde? Eu falei, onde oficialmente foi, no monumento. Ele falou, você garante? Eu falei, você banca? Porque precisa fazer figurino. Aí ele falou, vamos lá. E uma grande virtude, duas grandes virtudes. Primeiro, que o prefeito da época acreditou na classe artística. Isso é um grande fator, né? Porque nós deixamos de ser, naquele momento, os meninos que fazem teatro e passamos a assumir uma responsabilidade, né? muito grande. Quer dizer, a prefeitura, inclusive, destinou verba aos grupos, aquilo que nós tínhamos perdido na luta contra a questão da descentralização, da questão democrática, a prefeitura subvencionava os grupos. Por quê? Porque os grupos que participavam da encenação eram os núcleos que dirigiam os grupos, que dirigiam os personagens. Então, por exemplo, o grupo X dirigia os fidalgos, o grupo Y dirigia os soldados, assim por diante. Esse foi um grande fator. O outro fator foi o envolvimento da comunidade. Quer dizer, por exemplo, você ter uma ideia, você era de universidade, passou a fazer a direção musical, quer dizer, era um representante da comunidade. E era voluntário, fazer... Os soldados do 2º BC eram soldados que faziam soldados portugueses, e as crianças indígenas, as crianças das escolas de São Vicente. Então, esse fator dos grupos fazerem parte e a comunidade fazer parte é o que mantém viva a encenação até hoje. Independente, isso está provado, 2016, quando o então prefeito diz, não vamos fazer, porque, enfim... E aí o pessoal procurou o Paulo, e dizer, o Instituto para fazer... Paulo Costa. Sim. E aí o Paulo me chamou, falou, Marquese, olha, não temos verba, não temos nada, vamos fazer. Eu falei, vamos, não podemos perder isso. E aí a comunidade, mais uma vez, participou voluntariamente, não tínhamos dinheiro para nada, né? E aí mostra efetivamente que a importância da encenação e a existência dela deve-se a esses fatores iniciais. E eu tive o grande privilégio, o grande orgulho de ter tido essa ideia. Mas não podemos esquecer o Ronaldo, porque foi o grupo do Ronaldo que começou a fomentar uma discussão. É popular ou não contar a história de São Vicente? Hoje a gente vê o quão popular é. Todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Quer dizer, meus filhos cresceram vendo a história de São Vicente. E eu acho que é uma cidade onde o povo mais conhece a sua história no Brasil. E é mesmo. Né? Todos esperam janeiro, então quando não tem, e se não tem, as pessoas ficam frustradas. Né? Porque faz parte da nossa pessoa, de saber, né? Um patrimônio, nem que for menor, né? Não precisa ser tão, teve anos que foi bem glamouroso, mas enfim, independente de verbo ou não, tem que acontecer. Né? Você vê, e ela está intimamente ligada à vida da cidade. Eu tive novamente um grande orgulho de ter feito esse ano. Porque nós não tínhamos verba, você sabe disso. Falaram de fazer na praia, né? Eu achei um risco na época, quando falaram, mas digo, vamos fazer. Não tínhamos dinheiro para nada e, no entanto, emocionalmente e com grande responsabilidade de cobrar da comunidade
de vir, né? O E resgate foi um da espetáculo. Cidade. E assim, é ssó pra gente passar, né? Em 2000, daí você fez mais algumas como diretor, né? Então, eu fiz em 82, aí nos outros governos, nos outros anos de governo do Reis eu fiz mais. Eu fiz 3 anos na primeira fase, depois quando o Reis voltou, foi eleito e voltou, eu fiz mais 4 anos. Então antes de 82 eu fiz 7 vezes. 7 vezes. 7 vezes. Com temas diferentes, né? Porque assim, a história é contada de uma maneira diferente. Eu sempre na época, Conselho, não, assim, Regina, na época o que acontece? Nós focávamos na fundação. Isso. Os né? primeiros anos. Claro que a gente dava parecido. Uma roupagem diferente, era muito parecido porque era uma comemoração. A gente não imaginava o quanto ela ia crescer. É verdade. Aí na administração do Márcio, né? Aí eles passaram. Parece que graças a uma verba que veio destinada. Não, e uma diretora de cultura, né? E então, né? Secretária de cultura da época, que teve a ideia de fazer o espetáculo à noite e com é verdade, porque era no final da tarde, né? A gente vai voltar e era verdade, porque o nosso era no final da tarde. Não, daí ela era meio-dia. É verdade. O pessoal suando com aquelas roupas né? Foi mudando. E a gente vai parar de novo por aqui, gente, porque a gente vai voltar e falar especificamente deste ano, da encenação deste ano. Aguardem. Seus impressos dizem muito sobre sua empresa. Exija uma excelente impressão. Procure o melhor. Procure Arte Gráfica. Seu impresso no lugar certo. Folhetos, cartazes, folders, pastas, livros e revistas com acabamento e cortes especiais. Solicite um representante sem compromisso. Arte Gráfica. Solução para seus impressos. Saluviágio, pizzaria, aqui tem muitos sabores. Atendimento, qualidade, ambiente familiar. Tudo que você gostar. O sabor da tradição em 2 endereços, no Canal 2 e na Ponta da Praia. Disque 0800 12 19 17. Saluviágio, a tradição faz a diferença. Saluviágio, pizzaria. Então voltamos agora no terceiro bloco, falando para você especificamente da encenação deste ano, de 2017. Tem alguns depoimentos que foram feitos, vocês vão conferir. Olá, aqui é o Caio França, estou como deputado estadual e estou aqui prestigiando a encenação da Fundação da Vila de São Vicente. Muito feliz em estar participando desse momento de reconstrução da cidade, não só fisicamente, mas também por dentro de cada uma das pessoas. Acho que a encenação todo vicentino ama, eu tive a oportunidade de assistir todos os anos e já tive a oportunidade de atuar também, então sei o quanto é gratificante poder contar um pouco da história da nossa cidade, que se mistura com a história do Brasil, e esse ano em especial, falando da superação do nosso povo, que já passou por várias dificuldades e mais uma vez esse ano passou por muitas dificuldades e sem dúvida vai conseguir sair da volta por cima. Então, deixar os parabéns ao Marquese, que foi diretor da primeira encenação e agora repetindo aqui na 35ª edição, que conseguiu de maneira brilhante colocar muitas crianças se misturando com adultos, pensou muito bem nos quadros que estão abrilhantando a encenação, então está de parabéns o Marquese e toda a equipe, em especial aos mais de 1000 atores da comunidade vicentina, que sempre são as estrelas principais desse grande espetáculo. Parabéns, viva São Vicente! Quando os primeiros degredados chegaram aqui, e agora sabe-se até mesmo antes da descoberta oficial do Brasil. Em 1502, nós já tínhamos uma vila funcionando nesse lugar, comandada pelo bacharel Cosme Fernandes. Em 1532, Martim Afonso aqui veio e pela primeira vez fez a primeira Câmara das Américas. Ou seja, nós somos importantes para todas as Américas pela pujança, pela novidade, pela inovação e pelo primeiro sistema de vida organizado.
Este espetáculo, que já completa 35 anos, é fruto da genialidade de uma pessoa que eu reputo uma das mais brilhantes mentes dentro da televisão. Antônio Roberto Marchesi, ou simplesmente Roberto Marchesi, ou até Marchesi. Este gênio merece o nosso carinho, nosso respeito e a nossa mais profunda admiração. Obrigado, Marchesi, pelo seu trabalho tão pontual e por possibilitar aos vicentinos um espetáculo com tamanha grandeza. Muito obrigado. Oi, galera, sou eu, Zafir. Eu quero agradecer a oportunidade de fazer parte desse lindo espetáculo em fazer Dom Manuel I. Agradecer ao Marchesi, um diretor sensacional, com o qual eu espero trabalhar novamente. Esse espetáculo é de suma importância, mostrando os valores da cidade, o maior espetáculo de areia do mundo. Os atores aqui da região foram sensacionais. A gente que está... Eu ainda tive o trabalho mais fácil, eu cheguei em cima da hora, eu sei o quanto é difícil e demorado o ensaio. Então, todos vocês merecem os meus parabéns e muito obrigado mais uma vez. Um beijo a toda a cidade. E aí, assim, Marchesi, conta então, como é que foi essa ideia desse ano, essa questão dos artistas pintando, aquelas coisas maravilhosas. Eu acho que a encenação, ela, como a gente disse no bloco anterior, ela faz parte do patrimônio da cidade, ou seja, ela faz parte da memória, ela faz parte da vida. Então, claro, eu não tenho nada contra fazer encenações grandiosas, etc., mas ela sempre tem que estar ligada, de alguma forma, ao momento de vida que a cidade está passando. Esse ano, mais uma vez, quer dizer, com grande dificuldade para realizar, eu acho que foi a grande ideia foi o seguinte: como construir uma encenação sem verba, no mesmo lugar grandioso que é a praia, etc. e tal, e estar ligada a um momento crítico. Porque não dá para você fazer festa quando o momento é crítico. Então o que acontece? Nós não tínhamos dinheiro para tecnologia, outra tecnologia, a ideia veio do seguinte: vamos criar a tecnologia da criatividade. Bárbaro. E aí ela esteve intimamente ligada a isso, quer dizer, a reconstrução da cidade. Daí surgiram ideias. Por exemplo, a ideia da caravela. A caravela foi feita com lixo reciclável, com latinhas. Isso é incrível, quer dizer, né? É muito mais bonito e muito mais lógico do que surgir uma grande caravela que sairia muito caro, vindo da água. Não, vamos construir com o que precisa reforma. O lixo precisava ser tirado da cidade. Então, o simbolismo de fazer a caravela a partir de latas de reciclado, etc. e tal, foi uma grande sacada. É uma sacada, muito boa. E o Israel que encabeçou esse desenvolvimento, né, junto com o Cleones e tal. A outra coisa, aliás, o Ulisses Gravati, a outra coisa foi o seguinte: como é que vamos passar a mentalidade para o povo de que a cidade precisa ser reconstruída com a participação de todos? E aí, se nós falamos que Calixto, durante a sua história, durante a história da cidade, pintou vários pontos da cidade, por que não ressuscitar Calixto? Né? Ai, e daí surgiu a ideia dos novos Calixtos. Isso é ideia de artista, gente. Artista, isso aí eu tenho muito orgulho dessa ideia. É. E aí, por que também pegar? Porque assim, nós temos na cidade, nós perdemos muita coisa em São Vicente. Eu lembro nessa época, quando a gente fazia qualquer inauguração de praça, tinha uma orquestra tocando, sempre, tinha um grupo de teatro se apresentando. É verdade. Então nós perdemos, nós tínhamos... A parte cultural está amortecida. Não, eu vou falar para você assim, a gente está amortecida. Né, ela foi, passaram lá, deixaram, mas ela está ali guardada, Marchesi. Tanto que o que nós estamos fazendo hoje, graças à audácia do Paulo e que nós estamos fazendo pelo Instituto, estamos sendo ponta de lança cultural. Isso mesmo. Nós fizemos aí algumas coisas, tipo encontro de coral e pintores. Ela vai chegar. E aí eu falei, bom, então por que não ressuscitar Calixto e não juntar juntar as artes, né? E aí surgiu a ideia. Foi meio preocupante, né? Mas eu acho que foi uma boa coisa. Lindo. Porque a gente estava assistindo o espetáculo, de repente, olhava, estava na metade do quadro. Isso. Olhava, o quadro estava quase pronto. Isso acabou dando impacto. A preocupação que eu tinha de talvez roubasse a atenção da cena, mas não. Foi surpresa. Natural, né? E foi uma coisa, quer dizer, o cenário inicialmente todo branco, né? Sem resultado, e de repente era o conceito, reconstruir a cidade. Então essa foi a base toda e outras coisas, né? Outras coisas. Eu tive o hino com eu nunca tive a pretensão de fazer como ator na encenação, porque eu acho que é um pouquinho personalista.
Mas nesse ano eu tive orgulho de fazer o Martim Afonso Idoso e dizer o seguinte: olha, chega um momento na vida que você reflete as coisas que você deu muita importância no passado. Esse ano, né, nesse momento da vida, você tem que refletir e dizer assim: olha, tem coisa muito mais importante. É verdade, né? E você conseguiu juntar as 3 linguagens muito bem, né? Obrigado. A plástica, a cênica e a musical, elas ficaram integradas, né? Então, o momento ficou, e aquele final, é só falar, né? Porque eu amo Tim Maia, né? Então, quando termina com aquilo, é assim, a emoção da gente é muito grande, né? Então, independente de montar a história, de juntar as linguagens artísticas, de mexer com a população, de fazer, e de dar também essa ideia, essa reflexão, vamos reconstruir a cidade, né? Não, e mostrar também, que eu acho que foi muito lúcido. Já foi feito algumas tentativas assim, mas você... botando os personagens se questionando entre as suas etapas de vida. Eu acho que isso era importante. Bacana. Você botar o Martim Afonso criança, que sonha em ser conquistador, que voa nas asas do anjo, e de repente ele fundando a cidade, e você lembra, nós fizemos a fundação no monumento. Só não foi mais grandioso porque não tínhamos tecnologia para fazer aquilo explodir, né? Porque, enfim... Mas aconteceu de uma maneira... aconteceu. E depois a reflexão do Martim Afonso, eu acho que o pessoal gostou muito. Eu olhava assim lá de cima da técnica, eu olhava para o rosto das pessoas, eu via a lágrima correndo. Eu acho que nesse momento tem que derramar lágrima, para que a gente sorria amanhã. Toda vez que eu assisto a encenação, mesmo que é pela televisão, eu choro. Não é? A gente se emociona com a nossa história porque a gente gosta da nossa história. Né? Quando eu pus isso, foi a minha visita à Vila Margarida, que a gente foi pegar o coral do Sementinha de crianças, que fica bem ali na beira do México 70, e arrepiava você ver numa situação 2 coisas contraditórias. Primeiro, numa área extremamente pobre, crianças cantando, né? E de repente eu olhava a Vila Margarida, parecia que estava no Oriente Médio, caiu uma bomba cheia de buracos, cheia de lixo, e aí me veio a ideia da reconstrução. Porque a gente tem que se reconstruir sempre, né? Claro. Mas são várias administrações e às vezes isso fica para qualquer administrador, toda a Baixada, né? Essa questão de reconstrução é uma pena, porque se a gente pega uma coisa que está andando, a gente só tem que caminhar junto e melhorar. Né? Quando você para de caminhar, para de investir, para de cuidar, aquilo se perde. Né? E essa consciência é importante. Não quero tomar muito tempo, mas assim, por exemplo, eu cheguei a ver, isso. Por exemplo, uma das preocupações do Pedro quando surgiu era fazer mutirão para limpar a cidade. E você anda na cidade e de repente você vê que tem gente que vai lá e joga lixo. Quer dizer, a responsabilidade da cidade, ela é de todos, comunitária. Né? É isso. Sabe, quem está fazendo isso está no mínimo jogando lixo na sua própria consciência. Tem que perder isso, não é porque é Pedro, não é porque fulano, ciclano, é porque é a sua comunidade. Independente disso, né? Caramba, você mora no lugar. Você mora no lugar, você cresce, os filhos crescem, os filhos nascem. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, tem que ter consciência, por mais discordância que você pode ter de A, B ou C, mas não, sabe, é complicado. Eu acho que é mágico, né, Marquese, através da arte você poder passar essa ideia de vamos reconstruir, estamos aqui, né, somos pessoas que queremos cultura, precisamos de cultura. E a cultura, ela constrói, né, o ser humano, né? Eu costumo dizer, se o ser humano não tiver cultura, não tiver sensibilidade, ele é só uma maquininha de comer, etc, etc, etc. De resto, ele não é mais nada. Então, se ele não tiver sensibilidade. Tá certo. Olha, eu queria agradecer muito essa sua gentileza de estar conosco aqui. Eu estou super orgulhosa e depois de alguns anos rever uma pessoa incrível que eu assim, a gente se apaixona pelas pessoas, né? É uma paixão pela pessoa como profissional. E naquela época eu falei, pô, esse cara era o máximo, né? E hoje, depois de alguns anos, que eu não vou falar quantos, eu tive essa oportunidade que Deus me presenteia, né? Nem fizemos as contas. Não vamos fazer. E fica aqui essa mensagem, né? Através da arte, através dessa encenação, a gente aí deu um gás novo e a gente acredita que isso vai fazer toda a diferença na vida, não só dos vicentinos, mas de toda a Baixada Santista. Muito obrigado. A Folha Educativa na TV fica por aqui e volta com muito mais para você. Obrigada.